Oi pessoal, eu sou a Ana Prestes, vou falar um pouquinho hoje sobre o Simão Bolívar, que faria aniversário hoje, um 24 de julho. Ele nasceu no final do século XVIII, em Caracas, hoje capital da Venezuela. Ele tinha um nome gigante, que eu nem vou arriscar a pronunciar, então eu vou ficar só no Simão Bolívar mesmo. O seu nome ele é associado hoje ao bolivarianismo. Há muitas ideias equivocadas divulgadas por aí sobre o que seria o bolivarianismo. Nós ouvimos geralmente durante as eleições, quando acusam governos de esquerda de tentarem fazer um governo bolivariano. Mas o que seria um governo bolivariano? Bom, Simão Bolívar, ele é inescapável, ele é incontornável quando nós queremos entender sobre independências aqui na América Latina e também sobre integração regional na América Latina. Ele já no começo do século XIX estava envolvido em movimentos pró-independência. Ele teve acesso a uma boa formação, boa instrução, viajou pelo mundo, estudou na Europa, esteve nos principais países europeus, na Espanha, na Itália, na França, viajou também pelos Estados Unidos, conheceu o processo também de independência dos Estados Unidos de perto. E ele tinha muita influência de todos esses ventos independentistas. Vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui no canal da TV Grabois sobre o Haiti, né? Em que eu falo que o Haiti foi o nosso primeiro país independente na América Latina, em 1804. Então, o Bolívar também teve influência desse movimento que começou pelo Haiti e se espalhou pelas Américas. Já em 1810, a Venezuela conquistava a sua independência com uma grande participação de Bolívar. A partir desse movimento, vários outros países começaram também a se tornar independentes e essa região que a gente fala de região andina, né, do mundo ali, aconteceu um movimento muito importante que logo redundou, por exemplo, um governo uma região chamada Gran Colômbia, em que alguns desses países também estavam integrados. Em 1826, o Simão Bolívar, por exemplo, convoca um congresso das nações latino-americanas, porque ele se preocupava que com o processo das independências, a Espanha, os países europeus que aqui dominavam, né, a nossa região, Portugal, Espanha, tentassem reconquistar esses territórios. Então, que era preciso que esses povos e essas nações, por séculos saqueados, explorados, expropriados das suas riquezas naturais, fizessem uma espécie de um bloco, uma espécie do que hoje a gente fala, né, que são os blocos de países, como o bloco da União Europeia, que é o bloco talvez mais consolidado hoje no mundo, ou o nosso próprio bloco Mercosul aqui, que a gente cambaleando, mas tenta fazer com que seja um processo de integração. Então, a ideia do Simão Bolívar era de que uma unidade entre esses países, com um governo, inclusive eles idealizavam um governo centralizado, pudessem se proteger, pudessem estabelecer entre eles um sistema integrado que assim protegeria das investidas das forças estrangeiras, dos países estrangeiros que sistematicamente invadiram essa região aqui do nosso planeta, onde nós vivemos, e para isso que eu já falei, para saquear, para expropriar, para explorar ao máximo não só a nossa população, mas as riquezas naturais. Bom, o Bolívar ele foi muito influenciado por um outro idealizador dessa mesma integração sul-americana, que é o Francisco de Miranda, venezuelano também, e outro venezuelano pedagogo, filósofo, que foi o Simão Rodrigues. O Simão Rodrigues ele pensava como seria a educação, o processo educacional nesse grande território que se chamaria Pátria Grande. É daí que vem essa ideia que nós divulgamos, que nós conhecemos como a Pátria Grande, uma grande nação latino-americana. Então, realmente, Bolívar ele foi muito à frente do seu tempo. Infelizmente, ele viveu pouco, ele faleceu em 1830. Inclusive, a Gran Colômbia, né, logo após o falecimento de Simão Bolívar, ela se desmanchou como algo realmente coordenado entre
os países. O legado de Simão Bolívar foi resgatado de uma forma muito importante, muito intensa aqui na América Latina, principalmente ao final dos anos 90, quando Hugo Chávez vence a eleição na Venezuela, e uma sequência de países começam a ter governos progressistas, governos de esquerda, governos de trabalhadores, governos que se identificavam com os ideais bolivarianos, né? Então nós vamos ter na Bolívia eleições que vão trazer o Evo Morales, nós vamos ter no Equador um Rafael Correa, aqui no Cone Sul também, no Uruguai, nós vamos ter Frente Amplo chegando com Tabaré Vázquez e Mujica, Brasil chegando com Lula, Argentina com Kirchner. Então, uma série de países que vão se aproximando dos ideais. Foi nesse período, por exemplo, que se fortaleceu o mecanismo da Unasul, que era um instrumento de coordenação, integração entre os países sul-americanos, muito próximo do que Simão Bolívar idealizou. Então, por que a gente volta e meia escuta que o bolivarianismo precisa ser evitado, precisa ser combatido, precisa ser afastado de possibilidade? Justamente porque um ideal bolivariano de integração da nossa região, de integração da América Latina, protegeria as nossas nações das investidas das potências estrangeiras, do imperialismo norte-americano, por exemplo, dos Estados Unidos, e mesmo de uma relação desigual, desequilibrada, desbalanceada com os países europeus e outras forças estrangeiras ou potências estrangeiras que pudessem ter uma ação ou possam ainda vir a ter uma ação aqui na nossa região. Seria um ideal de resgate da terra latino-americana para os latino-americanos, desde os povos originários, os indígenas, as populações que aqui se formaram, com a riqueza, os recursos naturais, para quem é de direito. Então, por isso que as ideias bolivarianas, elas assustam tanto, porque elas justamente atrapalhariam a vida das elites estrangeiras e também das elites oligárquicas locais que se estabeleceram aqui nos nossos países, principalmente a partir da detenção da terra, grandes propriedades de terra, da detenção dos recursos naturais, que nós sabemos que essa é a história da América Latina, né? Nesses mais de 520 anos de ocupação, colonização, e que desde os processos de independência a gente vem tentando superar, vem tentando encontrar o destino próprio das nações aqui da nossa região. E foi isso que Simão Bolívar tentou fazer nos anos que vão principalmente de 1804 a 1830, que foi quando ele teve uma ação muito importante junto a outras lideranças que libertaram esses países, libertaram o que hoje é a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Equador, o Panamá, a Guiana. E os nossos processos de independência aqui para baixo também, né? Argentina, Uruguai, próprio Brasil, teve uma coincidência mais até de data, digamos assim, do que de forma, especialmente o Brasil, que é um caso à parte, a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso, mas que ao longo do tempo foram se encontrando na unidade de você tentar combater as forças saqueadoras, as forças colonizadoras, as potências estrangeiras, no sentido de provocar, promover uma integração realmente do povo latino-americano. Então, esse é o legado de Bolívar, considerado um dos libertadores, talvez um dos principais libertadores da nossa América Latina, da nossa América do Sul, que teve uma visão muito além do seu tempo, do que poderia realmente jogar a favor do povo latino-americano nessa grande pátria, né? Nessa pátria grande da América Latina, que hoje nós habitamos e continuamos lutando por sua libertação e por sua soberania. Então, se você gostou desse vídeo, espalha por aí, fique atento às nossas pautas aqui na TV Grabois.